Vamos abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 12, que essa é a palavra que Deus falou comigo durante essa semana. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, diz o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Amém? Paulo está nos dando essa orientação e esse é um texto riquíssimo que temos que, assim, sabe quando a gente pega aquele pano e a gente torce até sair a última gotinha de água? Então, esse é um versículo que a gente tem que torcer, até extrair tudo que tem aqui dentro, porque tem coisas preciosas e riquíssimas para que a gente tenha um crescimento, para que a gente seja aperfeiçoado. E olha o que Paulo começa a dizer aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui, que não tem como a gente pagar um preço sem a gente fazer um sacrifício. Né? Tudo que é muito fácil, às vezes não tem muito valor. Mas tudo aquilo que é suado, tudo aquilo que você vê que realmente houve um esforço dobrado, houve uma dedicação, uma entrega, existe um valor maior e existe uma conquista maior. Paulo está nos falando aqui que nós precisamos entregar o nosso corpo, a nossa vida, como um sacrifício vivo. O que é sacrifício vivo? Quer dizer que não é que a gente vai morrer fisicamente, mas é um sacrifício que a gente vai fazer em vida. Um sacrifício que a gente vai fazer em vida para entregar o nosso corpo, nosso espírito, a nossa alma, a nossa mente, as nossas emoções em santidade ao Senhor. Aqui Paulo está falando que você entregue o seu corpo santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que é com entendimento, amém? Porque se a gente vai lá dar um tiro na cabeça, vai morrer, aí sacrifiquei ao Senhor. Essa não é um sacrifício, né? O sacrifício mesmo é aquele que a gente faz vivo, é aquele que a gente faz com entendimento, é aquele que a gente faz suando, é aquele que Jesus fez lá na oração no Getsemane, suando gotas de sangue. Precisamos fazer um sacrifício. Essa semana eu recebi algumas visitações, semana passada, de algumas pessoas lançando algumas setas no meu coração. Será que vale a pena servir ao Senhor? Então eu fui para a oração e Deus falou comigo, até que ponto você está disposto a me servir? Quando tudo está favorável, é tudo muito fácil. Agora, quando nós enfrentamos algumas dificuldades, algumas circunstâncias, e aí, como é que fica? É aí que entra o sacrifício, é aí que entra o posicionamento, é aí que entra a santidade, é aí que entra o seu esforço, a sua dedicação para não pegar um atalho e não pegar um caminho errado. Apresente-se diante de Deus, sendo um sacrifício vivo, santo e agradável, com entendimento perante ao Senhor. E depois Paulo ele continua falando aqui, olha, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está nos orientando aqui, queridinho, queridinha, não tome a forma deste mundo. O mundo, queridos, tem uma forma para nos assar.
O mundo tem uma forma para nos assar. Imagine uma forma de bolo. Imagine aquela forma que a sua esposa faz aquele bolo delicioso, que a sua mãe faz aquele bolo delicioso. Então, o mundo, a sociedade tem uma forma. E eles querem nos colocar nessa forma e nos botar para assar, para que a gente fique naquele molde. Nós não podemos pegar o molde do mundo. Não podemos pensar como o mundo. Não podemos agir como o mundo. Não podemos. O que significa esse mundo, pastora, que a senhora está falando? Eu estou falando do mundo daqueles que não seguem os princípios, daqueles que não estão agindo conforme a palavra de Deus. Com pecado. Não podemos pegar a forma do pecado. Não podemos pegar a forma da incredulidade. O mundo fala assim, tudo é difícil. O mundo fala assim, nós estamos em crise, não dá. O mundo fala assim, é melhor chutar o balde porque isso daqui não tem jeito mesmo. O mundo fala, é melhor desistir. Essa é a forma do mundo. A forma do mundo fala, olha, se você não pensar como a maioria pensa, você é quadrado, você não se enquadra, você não faz parte da sociedade, você tem que concordar com o que a mídia está falando, né? Você tem que concordar com o que as novelas estão impondo, porque se você não se abrir, você é quadrado, você é retrasado, você é retardado, né? E aí, muitos, por não ser rejeitado, por não sofrer nenhuma afronta, vai se enquadrando com os padrões do mundo. Que a sua linguagem não tenha essa forma, que os seus pensamentos não tenham essa forma, que o seu corpo, que as suas atitudes, que as suas roupas não tenha essa forma, a forma do mundo. Que Paulo está falando? Não vos conformeis com este mundo. Não tome a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que isso quer dizer, querido? Que nós precisamos pegar a nossa mente e encaixar ela na forma da palavra de Deus, sendo renovados. E assim nós vamos tomar a forma de Deus. À medida que a gente vai lendo a Bíblia, à medida que a gente vai meditando, à medida que a gente vai se relacionando com Deus, à medida que a gente vai orando. Você tem orado? Você tem dobrado os seus joelhos? Não estou falando daquela oraçãozinha da hora do almoço, não. Senhor, obrigado, amém. Né? Com Deus me deito, com Deus me levanto, obrigada, bendito Espírito Santo. Não é essa oração que eu estou falando, não. Tá bom? Nós precisamos ter relacionamento com Deus. Nós precisamos ter conexão com Deus. Nos cultos, nas células, no nosso momento pessoal de intimidade com o Pai, orando, lendo a Bíblia, meditando na palavra. Conforme a gente vai fazendo isso, a gente vai tomando a forma de Deus. Porque a gente vai renovando o nosso tentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Todos aqueles que permanecerem na forma de Deus é um sacrifício vivo. É um posicionamento, não é simples sair da forma do mundo e entrar na forma de Deus. Mas todos aqueles que forem para a forma de Deus vai experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Não é tão simples. Nós precisamos mudar o nosso foco. Nós precisamos converter os nossos pensamentos. Nós precisamos espremer os nossos sentimentos e falar assim, sentimento esteja de acordo com a palavra. Porque muitas vezes o nosso sentimento está de acordo com a raiva. O nosso sentimento está de acordo com a desmotivação, com a desistência. Muitas vezes o nosso sentimento está na forma da incredulidade. Muitas vezes o nosso sentimento está na forma quando você é da indiferença. Essa é a palavra que eu queria falar. Está na forma da indiferença. Saia dessa forma, lindinho.
Saia dessa forma, saia desse forno. Saia desse padrão de ir fazendo as coisas de qualquer jeito. O convite para você nessa semana, o convite para você logo nessa manhã é: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Entre com seu entendimento na forma de Deus. Renove o seu entendimento com a palavra, com a comunhão de Deus. Entre no forno de Deus com seus sentimentos, com seus pensamentos, com o seu comportamento, com a sua linguagem. A sua linguagem está em qual forma, hein, querido? Os seus ouvidos estão em qual forma? Os seus olhos estão em qual forma? O seu coração, os seus pensamentos estão em qual forma? Se você está na forma de Deus, você vai experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Para encerrar, não entre na forma da incredulidade. Não entre na forma da incredulidade. Entre na forma da fé. Creia. Simplesmente creia. Ai, mas é tão difícil. Parece que tudo diz não. Mas o que nós lemos aqui no começo é um sacrifício vivo. Você vai fazer um sacrifício, você vai fazer um esforço, você vai fazer uma dedicação. Então, você vai experimentar a agradável vontade de Deus sobre a sua vida. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para você. E eu quero orar. Se por algum momento, se sua mente, se seu coração, se sua língua, se seus sentimentos têm entrado no forno do mundo, do pecado, da iniquidade, da incredulidade, nós vamos voltar agora para os braços do Pai e entrar na forma de Deus. E com isso, fazendo um sacrifício vivo, e com isso nós vamos experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar nesse momento? Coloque as mãos sobre o seu coração. Paizinho querido, eu apresento diante de Ti cada um dos Teus filhos que estão me ouvindo nessa manhã. Senhor, como Paulo nos ensinou, Senhor, nós queremos sair do padrão que o mundo nos impõe, da incredulidade, da desistência, dos sentimentos embaraçados, de pensamentos, às vezes nada a ver, de uma linguagem corrompida, Senhor. Deus, a Tua palavra diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Que os nossos olhos possam entrar na sua forma. Nós nos convertemos agora o nosso corpo. Convertemos agora os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Convertemos agora todo o nosso ser na Tua forma, Senhor. Renova, Senhor, a nossa mente. Renova, Senhor, as nossas emoções. Renova, Senhor, o nosso espírito. Que possamos, ó Pai, entregar a Ti toda a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável. Entrando na sua forma, entrando no seu comando, entrando na sua direção. E eu tenho certeza que todos que decidirem entrar na sua forma vão experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Eu profetizo, querido. Eu profetizo, queridos ouvintes. Eu profetizo, queridos que estão me assistindo através do Face, que você experimente a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Entre na forma da fé. Saia da forma da incredulidade. Declare a sua conquista, declare o seu milagre. E você vai ver e vai testemunhar. Amém? Glória a Deus!